Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 45 e hoje nós vamos falar sobre Maria. Quem foi Maria? Qual a relação de Maria com o Espiritismo? Como o espírita deve lidar com Maria, mãe de Jesus? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também no Instagram, @Espiritismo Simples. Se você usa o Twitter, aproveite e também siga a gente por lá, @EspiritismoPod, POD. Vamos começar esse episódio, então, falando um pouquinho mais sobre a história de Maria, né? Quem foi essa mulher? Que é a primeira pergunta do nosso podcast. Maria era filha de Joaquim e de Ana, nasceu em Jerusalém ou Séforis, na Galileia, e viveu a sua infância em Nazaré. É por isso Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré. Foi mulher de José e tem o seu momento mais áureo, mais marcante na história, ao conceber Jesus, aquele que é o espírito mais evoluído que já pisou em nosso planeta, e a gente já falou até num episódio somente sobre Jesus. Esse cara aí é o nosso atual governador maior, é aquele que é o nosso modelo e guia. Imagina a honra de você ser a mãe do espírito mais evoluído da Terra. Essa foi Maria. O seu nome, Maria ou Miriam, é um nome de origem hebraica e significa Senhora da Luz. Em Lucas, a gente encontra o anúncio do anjo Gabriel, que é muito conhecido. Ele fala: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres", né? E a gente tem esse trecho final, né? "Bendita és tu entre as mulheres", um trecho muito conhecido da prece Ave Maria. Uma pergunta muito comum: o espírita acredita em Maria? Como se dá essa relação? Claro que o espírita crê em Maria. Como Jesus teria chego ao mundo? Naturalmente, claro, pelo ventre materno. E daí que a gente já começa com alguns dos pontos dessa relação que o Espiritismo acredita. Qual que é essa relação? Vamos lembrar aqui antes que para o Espiritismo não existem milagres, não existem efeitos sobrenaturais. Aquilo que desconhecemos, a gente dá nome e dá título de coisas ou situações que parecem não ter explicação, mas todas têm. Milagre é um efeito sem causa, né? A gente tem um fenômeno e não sabe explicar de onde que ele veio, então a gente dá esse nome de milagre. Mas, na verdade, todas essas situações elas têm uma explicação e têm relação com as leis naturais. Agora, se a gente não tem esse conhecimento ainda sobre isso, aí é uma outra história. Vamos fazer aqui um exercício para compreender. Por exemplo, o homem primitivo, ele acreditava no Deus Fogo, né? Aquele que só se fazia presente até quando tinha algum efeito dos trovões, descargas elétricas que caíam sobre a terra e geravam fogo, ou quando por processo natural de focos de incêndio que surgiam naturalmente. Com a evolução, descobre-se então algumas formas de gerar o próprio fogo e de controlá-lo, e daí o processo que sempre foi natural, em toda a história, perde esse aspecto divino, né? Então o Deus Fogo já começa a deixar de fazer sentido, né? Esse aspecto da crença, do desconhecido. Seguindo essa linha e com total respeito a todas as religiões e crenças, o Espiritismo ele crê em um processo natural da concepção de Jesus. Ou seja, Jesus teria sido gerado naturalmente por um processo de fecundação sexuada, né, que a gente fala, entre Maria e entre José, pai e mãe de Jesus. Desta maneira, então, quando a gente trata desse assunto, o título de Virgem Maria, né, a Virgem, já não teria mais sentido. E aí eu faço uma pergunta para você, especialmente para você. Maria se tornaria menor ou menos importante em sua tarefa de ser a mãe de Jesus, de conduzir esse espírito de luz na Terra, por ter tido um filho a partir de um processo natural? Processo esse que, né, sempre bom a gente lembrar, é uma criação divina para a perpetuação das espécies, né, da humanidade. Por conta disso, na sua opinião, isso torna então Maria maior ou menor, menos importante? Ainda sobre isso, sua mãe, nossas avós, se tornam menos importantes ou grandiosas
por ter gerado nossa família por um processo natural? Eu imagino que não. O aspecto dos milagres é tratado no livro A Gênese, né? No tópico Faz Deus milagres? E vem assim no livro, no trechinho. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Justamente aquilo que eu falei anteriormente, né? Não existem os milagres. Agora, se tem algum aspecto que a gente ainda não tem conhecimento, volta a frase. Se ainda não temos conhecimento, mas não é que ele não tem uma explicação, né? Mas então, de onde surge a ideia da virgindade de Maria? Essa é uma questão que muita gente tem. Acredita-se, né, que tenha sido uma ideia, uma tese disseminada pela Igreja para evitar a promiscuidade entre as pessoas. Sendo assim, o sexo seria uma prática adequada apenas para a procriação e aqueles que praticam fora disso estariam então cometendo pecado. Lembrando que é uma forma de pensar da Igreja naquele período e que pode ter sim os seus motivos na época e a gente não está aqui para ficar julgando se isso foi adequado, se não foi. Um outro motivo, e aí retomando o pecado original que foi cometido por Adão e Eva, lembra daquela história? E que teria então fadado toda a população seguinte, né? Todos nós estaríamos então dentro do pecado original. Jesus, por ser um ser mitológico, acima de qualquer linha de todos nós que somos aqui meros mortais, Jesus como um ser mitológico não poderia ter essa origem, né, do pecado original. Então considerou-se Maria ter concebido a partir do Espírito Santo. Então é para fazer um certo, talvez, ajuste, né? Para que não ficasse estranho. Poxa, então, se a população toda parte do pecado original, como é que o Filho de Deus vai vir de uma forma diferente? E aí é bom até a gente lembrar e colocar aqui. Em outros episódios eu já fiz esse comentário. Jesus é Filho de Deus? Sim. Mas você que está ouvindo também é. Todos nós somos. O artigo da TV Mundo Maior, que se chama Conheça os mitos e verdades na visão espírita sobre Maria, mãe de Jesus, foi o local onde a gente tirou boa parte desta linha de raciocínio aqui. Ele diz, nesse artigo, que nas epístolas de Paulo, os registros mais antigos, né, que são contidos na Bíblia, não tem evidências da virgindade de Maria. O apóstolo cita Maria apenas, entre aspas, né, apenas como mãe de Jesus. Ainda tem o ponto em que cita Jesus ter tido irmãos e o título da virgindade de Maria perde novamente o seu sentido. Esse é um assunto que a gente pode trazer em um outro podcast, em um outro episódio, tanto sobre Jesus quanto sobre as traduções bíblicas, que eu já venho fazendo o estudo do livro, se você já até quiser adiantar um pouquinho, o livro de Severiano Celestino da Silva, e que se chama Analisando as Traduções Bíblicas. E retomando o ponto de vista, se Maria não fosse de fato virgem, qual o problema? Se Jesus fosse concebido de forma natural, qual o problema? Se Jesus tivesse irmãos, qual o problema? A religião deve caminhar com a ciência e que a primeira não ignore a última e vice-versa. E essa não é uma frase minha, é de Allan Kardec. E ele está certo. Ambas devem caminhar juntas. Poxa, Bruno, mas eu sou muito apegado a Maria. O Espírito ele pode fazer preces por Maria? E aí eu respondo com uma outra pergunta. Qual o problema de fazer? O espírita só não se utiliza dos símbolos, dos rituais para expressar a sua fé, a sua crença. Mas não há problema nisso. O que vale sempre é o amor, é a intenção, é a causa. Qual que é o objetivo disso? Na minha casa, por exemplo, trazendo aqui uma situação até pessoal, ao concluir o Evangelho no lar, a gente reza um Pai Nosso e uma Ave Maria com os meus pais, que são católicos. No meu carro, por exemplo, eu tenho um tercinho com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que fica preso no vidro, né, ali no retrovisor. E me remete a Maria. Nossa Senhora Aparecida me remete à Mãe de Jesus, remete à minha história na Igreja Católica e de tantas pessoas que iniciaram a sua história na Igreja. É aquele ponto que a gente sempre tenta trazer aqui, né? Há mais convergências do que divergências entre todos nós. Há muito mais pontos em comuns do que diferentes. E o que Maria realiza hoje? O que ela vem fazendo, né? Tem alguma
presença de Maria na literatura espírita? E como tem? Na obra Memórias de um Suicida, por exemplo, tem a descrição da legião de servos de Maria, que são especializados no resgate dos suicidas nas zonas inferiores e encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Aí você vem até e pode perguntar, se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, mas existe hospital no plano espiritual? Não só hospital e tantas outras coisas, né? Então fica aqui a dica para você fazer a leitura do livro Nosso Lar. Quero trazer aqui também até mais um caso, uma situação da citação de Maria, né, em histórias espíritas, que é aquele caso do Bezerra de Menezes, quando ele desencarna, ele chega no plano espiritual. Quem o recepciona é Celina, né? Quem foi Celina? Celina é a assistente de Maria, a auxiliar de Maria no plano espiritual. E ela fala, né, dando as saudações, um recado de Maria, mãe de Jesus, parabenizando Bezerra de Menezes por ter concluído a sua tarefa na Terra. Por fim, e aí a gente fica aqui para trazer alguns pensamentos, algumas questões, né? Quando te falarem assim, você é espírita, o que você acha sobre Maria? Não só o que você acha, né? É o que de fato é a história, é o que de fato é a ciência, é o que de fato também está relacionado à religião. Um espírito muito evoluído, um espírito que se comprometeu a conduzir Jesus, a conduzir o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Imagina se você tivesse essa honra, se você tivesse essa tarefa de conduzir o espírito que mais ensinou, que mais trouxe ensinamentos para a humanidade. Teria como esse espírito ser diferente de alguém, de uma grande áurea, de uma grande evolução? Não. Então Maria foi brilhante em sua tarefa, Maria foi excepcional, concluiu sua missão aqui na Terra e vem fazendo também um trabalho brilhante ainda no plano espiritual. Vamos fechar o nosso podcast com uma prece, já que a gente falou se Maria, né, se a gente pode rezar por Maria. Claro que pode. Então vamos fechar esse nosso episódio com uma prece, com uma vibração, com uma oração. E vamos fazer do fundo do nosso coração, né, cada um mentalizando em seu local, onde você estiver. Mentalize a Mãe de Jesus, essa mulher e esse espírito que acolheu o nosso Mestre em terra. Mentalize a evolução desse espírito de tamanha luz, de braços abertos, cuidando de todos nós. Abençoada Mãe que nos ensina, que nos ampara. Obrigado por seu carinho e compaixão com seus irmãos. Maria, espírito de luz e de grandeza, que se faz humilde e presente no meio de nós. Cuide daqueles que a procuram e daqueles que não a procuram também. Seja caminho a quem estiver perdido, alimento aos que têm fome, luz àqueles que se encontram na escuridão. Seja calmaria aos aflitos, sabedoria aos indecisos. Seja caridade aos desamparados, seja amor aos que não amam. Obrigado por tanto, somos gratos por sua existência e trabalho. Que sua bondade seja exemplo para todos que querem ser alguém melhor. Que assim seja. Bem, eu espero que esse episódio tenha te tocado de alguma forma, que você possa refletir um pouquinho mais sobre a nossa relação que a gente tem que ter com Maria, com a Mãe de Jesus, esse espírito brilhante que passou aqui pela Terra e que a gente ainda sempre tem muito a aprender, né? Muito obrigado pela sua companhia. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.